Vou ser bem direta, vou te colocar já na parede, porque a gente já está vendo, como você mesmo citou, o Boulos fazer campanha, né? Uma campanha, ao meu ver, um pouco ao contrário do senso médio comum, e a gente precisa entender esse fenômeno aqui em São Paulo, porque realmente é difícil entender como ele teve um número tão absurdo de votos. Mas sabendo que as eleições aí para prefeito já estão abertas e a cidade de São Paulo é muito importante. Hoje também vi a fala do próprio Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, lá em outro programa, em outra emissora. Queria saber, o senhor vai ser candidato, já está muito cedo, e quais os principais projetos que a gente pode esperar do senhor como deputado nesses primeiros 2 anos? Olha, Fabiana, primeiro obrigado aí pela pergunta. Veja, é muito triste você ver um candidato cuja única plataforma dele é o movimento de invasão de propriedade privada, que é isso que o Boulos fez a vida inteira, né? Até saiu uma fotografia dele chegando em Brasília com um cartazinho na frente do coisa e escreveram de brincadeira, meu primeiro emprego. Quer dizer, o senhor é um marmanjo de 40 e tantos anos, nunca trabalhou na vida e agora vai ser deputado federal e quer ser prefeito. Prefeito da cidade, que é o motor do capitalismo brasileiro, a cidade que mais emprega, mais gera renda, que tem mais dinamismo econômico. Vai ter um candidato a prefeito com grandes chances de eleição, que se especializou em invadir propriedade privada. Quer dizer, uma coisa inacreditável. Inacreditável, um contrassenso do que é a vocação da cidade de São Paulo. Por outro lado, para enfrentar essa visão absurda, né, do Guilherme Boulos, você não pode contar com o atual prefeito, Ricardo Nunes, que até é boa gente e tudo, mas é uma pessoa fraca, sem posicionamento e que está cercado na administração pública municipal de interesses corporativos e interesses que fazem com que a cidade não avance. O que eu estou querendo dizer com isso? Você quer ter o melhor sistema de recapeamento da cidade. Não consegue, porque é uma máfia do recapeamento que domina esse setor na cidade de São Paulo. Aí você quer ter o melhor sistema de transporte urbano. Não consegue ter o melhor. Por quê? Porque há um pacto da máfia do transporte coletivo na cidade de São Paulo. Você não entrega o melhor serviço, você entrega um serviço meia boca a preço alto para a população. Isso se estende na educação, na saúde, na iluminação pública, né? Então, todos os assuntos relativos à cidade de São Paulo hoje estão capturados, né, por máfias que são o lobby desses fornecedores de produtos e serviços aliados à máquina pública e que não permitem que os melhores serviços ou os melhores produtos sejam oferecidos para a sociedade. Por quê? Porque é máfia. É só você assistir aquele filme do Tropa de Elite. Você vê aquela história do moribundo, que é o sujeito que dirige o guincho lá e tem uma máfia dos guinchos. Aqui, como tem a máfia aqui das caçambas, a máfia das lotações, a máfia do transporte coletivo e assim sucessivamente. Justamente por isso que eu vendo que o cenário não é o dos mais promissores, né, tendo em vista o risco do Boulos ou de continuidade desse grupo da máfia que eu te falei, eu falei, eu vou ser candidato. Um candidato que não tem rabo preso com ninguém, que tem uma visão clara de uma cidade moderna, pró-capitalista, empreendedora, né, e com uma visão de fazer na nossa cidade de São Paulo aquilo que o Rudolph Giuliani fez em Nova York. É o sistema do consertar todas as janelas quebradas, ou que aqui no Brasil a turma convencionou chamar de tolerância zero. É tolerância zero contra a corrupção, contra a ocupação irregular de áreas públicas, contra esse monte de barbaridade que a gente está vendo em todos os setores. Ou a gente adota na cidade de São Paulo esta política da tolerância zero, a exemplo do que o Rudolph Giuliani fez em Nova York, ou não tem saída. Nós vamos virar uma cidade dominada por invasões, cheia de craqueiro perambulando por aí, um monte de assalto, iluminação pública ruim, asfalto podre, né? Então, enfim, a cidade está um lixo, suja, feia, né? É uma vergonha. Olha, quer perguntar, Cris? Porque eu ia aproveitar que a Fabi foi bem direto e reto para trazer aqui para o debate um vídeo do Guilherme Boulos, já que a gente está falando aqui de ocupações irregulares, tanto no litoral norte quanto aqui agora na cidade de São Paulo. Veio aí à tona a questão da possível campanha eleitoral a partir do ano que vem, porque saiu um vídeo nas redes sociais, enfim, de Guilherme Boulos, deputado federal aí pelo PSOL e coordenador do MTST, que se solidarizou com os invasores de terra da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade.
A FNL é liderada por José Rainha, ex-integrante do MST. Cerca de 1.000 famílias invadiram fazendas em várias cidades de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A mobilização foi batizada de Carnaval Vermelho. Para Boulos, ocorreu um único crime muito grave: a retirada à força dos invasores. Oi, gente. Passando aqui para denunciar um fato extremamente grave que aconteceu nesse carnaval. Vocês devem ter visto, teve uma série de ações da Frente Nacional de Lutas, de Sem Terras, lutando por terra no Mato Grosso do Sul, em São Paulo. E em alguns lugares, como em Japorã, Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, em regiões do Pontal da Paranaguá, em São Paulo, os trabalhadores sem terra foram expulsos das terras por milícias. Milícias montadas por fazendeiros, muitos deles bolsonaristas, jagunços que se organizaram para tirar na marra os trabalhadores sem terra que estavam ali lutando por terra, lutando por reforma agrária, muitas vezes em terras que estão totalmente largadas, abandonadas, sem nenhuma função social, e estavam lá fazendo essa batalha. Então toda a minha solidariedade à militância da Frente Nacional de Luta, aos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, e nós vamos acompanhar esse caso para denunciar que é um absurdo a organização de milícias do campo no Brasil. E aí, Cris, a gente comentou bastante esse vídeo anteriormente no programa Oeste Sem Filtro, né? Olha, é inacreditável, né? A gente ouve, eu estava me solidarizando aqui com o pessoal do chat que nojo, por favor, Salles, se candidate, São Paulo não merece isso, já tem um eleitorado aqui ansioso pela sua candidatura, Salles. Eu acho que vou deixar o Salles comentar sobre invasores de terra, mas já vou dar um duplo carpado aqui, jogar um outro tema, que a gente não pode desperdiçar a presença do ex-ministro do Meio Ambiente, ex-secretário também de São Paulo, mas principalmente ex-ministro do Meio Ambiente, para falar sobre a história dos Yanomami, essas narrativas todas que estão se prolongando na imprensa aí, essa militância lulista na imprensa, já há 5, 6 semanas, né? Deu uma parada para o carnaval, mas não param de achar Yanomami desnutrido como se eles tivessem surgido agora lá no território de Roraima. Pois é, Cris. Bom, com relação ao vídeo do Boulos, sem comentários, né? Quer dizer, primeiro ele dizer que o criminoso é aquele que está querendo tirar o invasor, que a milícia é o fazendeiro, o proprietário rural. É um nível de cinismo sem paralelo. E por outro lado, eu quero crer, vou dar o benefício da dúvida, de ser absoluta ignorância de dizer que a terra é improdutiva. Não existe terra improdutiva no estado de São Paulo. O hectare de terra um dos mais caros do Brasil. Não tem terra improdutiva nenhuma. Aí se você andar no estado de São Paulo, primeiro, cumprimento absoluto da legislação ambiental, Código Florestal, Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, uma pecuária de qualidade, agricultura, soja, milho, cana-de-açúcar. O estado de São Paulo é uma potência agrícola com grande respeito ambiental. O bandido dessa história é quem está invadindo. E a gente tem pena de uma parte dessas pessoas, porque quem já viu de perto essas invasões desses movimentos de sem terra, você percebe claramente que tem meia dúzia de comunistinha lá instigando, querendo manipular a população, e uma parte majoritária de gente que nem é do campo, pessoas que foram arregimentadas nas cidades para servir de massa de manobra para essas invasões. Muitos, inclusive, ao longo desses anos, antes do Bolsonaro, né, porque com o Bolsonaro não tinha invasão de terra, era cumprir a lei. Escreveu, não leu, o pau comeu. A turma deu uma maneirada. Depois que voltou, né, a turma da desordem, obviamente esse foi um dos pontos que começou a crescer. Além dos roubos de celular para cervejinha, falsa picanha e tudo mais. Mas o fato é que esse pessoal muitas vezes invadia a terra para extorquir o fazendeiro. Punha a lona na porta da fazenda, tomava uma grana dos caras, quando recebia uma grana do fazendeiro, porque o fazendeiro foi extorquido, ia para o outro, fazenda seguinte. Então era uma sucessão de extorsões, né? Isso é uma barbaridade. Em pleno século XXI, o sujeito invadiu uma propriedade, se não querer uma reforma agrária de terra improdutiva. Não existe terra improdutiva no estado de São Paulo, como não existe na maioria dos estados de boa fronteira agrícola brasileira. O caso dos Yanomami, só aproveitando a sua pergunta, é muito diferente. Aquela é uma região extremamente sensível. Nós estamos cercados, a fronteira brasileira,
ali em cima na região de Roraima, é uma fronteira de bandidagem. Você tem a Venezuela, que é um estado bandido, é um estado sem lei, é um estado em que as Forças Armadas, a estrutura estatal, foi dominada pelo tráfico de droga e armas. Então entra pela fronteira da Venezuela e a outras ali na região, tudo quanto é coisa que não presta. Aí você fala, não, mas os Yanomamis estão sendo, vamos dizer assim, agredidos pelos garimpeiros ilegais. Em parte é verdade, mas essa é uma notícia que vem de muitos anos. Por quê? Porque os garimpeiros ilegais entram no território Yanomami, entram no território Munduruku, entram em terras dos Caiapós. Em muitos lugares, e eu não me refiro especificamente a Yanomamis, em muitos lugares, aos próprios indígenas fazem parte da mineração. Então também essa narrativa de que os indígenas são totalmente contra a mineração não é necessariamente verdadeira. Até é mais verdadeira na terra Yanomami, mas não é totalmente verdadeira, ao contrário, em outras terras indígenas. A região Yanomami, o que acontece? Ali houve uma demarcação de uma terra indígena gigantesca. O território Yanomami é quase do tamanho do estado de São Paulo, de uma região que tem um volume relativamente pequeno de indígenas, mas muita riqueza mineral. Então o que acaba acontecendo? É uma discussão que vem há muitos anos. Para você não... É que nem nós falamos agora há pouco das invasões em áreas que perderam valor econômico, nessas áreas mananciais e tudo mais. Toda vez que a regra imposta é uma regra fora da realidade, a resposta a esse desincentivo é uma resposta equivocada. Então o que aconteceu nesse último um ano e meio na região Yanomami? Uma pressão muito grande sobre a riqueza mineral que lá está, uma conivência muito grande dos países vizinhos que deixaram ir para lá não só garimpeiros ilegais, mas também fluxos migratórios indígenas. Porque o povo Yanomami tem uma característica de estar permanentemente em migração. Eles andam pelo território todo, por aquela região. Né? Então é preciso conhecer a realidade. É uma realidade muito triste quando a gente vê em que ponto chegou essa situação nesse último ano e meio, mas por outro lado é preciso encontrar uma solução, porque você aperta os garimpeiros na região Yanomami, eles correm para outras regiões da Amazônia. Por quê? Porque é muita riqueza mineral, ouro, diamante, cassiterita. É melhor você ter uma regra de licenciamento ambiental e de exploração racional dos recursos naturais do que fazer de conta que não haverá essa pressão. A Noruega tem exploração, aliás, eu li semana passada ou retrasada, que a Noruega, que vive apontando o dedo para o Brasil, vai explorar minerais raros no fundo do Mar do Norte. Ela encontrou minerais raros no fundo do oceano e vai explorar. Quer dizer, não tem ninguém gritando, dizendo, não pode. A região do Mar do Norte, lá no Ártico, é tão ou mais sensível do que a Amazônia. E ninguém está falando nada. Os Estados Unidos exploram petróleo no Alasca, a própria Noruega, além de caçar baleia, explora petróleo no Mar do Norte já, agora vai explorar minerais de terras nobres no fundo do oceano. Ninguém fala nada. Porque só aqui no Brasil que você vive uma falsa dicotomia. Ou é destruição total, ou é congelamento absoluto, quando a solução não é nem um extremo nem outro, é você encontrar o meio do caminho e fazer as coisas adequadamente. Deputado, eu queria voltar ao vídeo do Boulos, quando ele fala ali em função social da propriedade, que inclusive tem previsão na Constituição Federal. Queria perguntar o que o senhor entende por função social da propriedade e se isso de alguma forma colide, confronta aí com o direito à propriedade, que também tem previsão constitucional. Lembrando que um dos maiores constitucionalistas do país costuma dizer, né, que a função social da propriedade é ser uma propriedade. Não tem muita discussão depois disso. Veja, a Constituição de 88 é um lixo, né? É um lixo. É uma Constituição que foi feita logo depois do fim do regime militar. Então, todos os lobbies da esquerda, lobbies corporativistas de grupos econômicos, de determinadas classes de trabalhadores e tudo mais, a Constituição de 88 é o resultado de um monte de lobby e de uma pressão incontida depois de 20 anos de regime militar. Então, é a Constituição cheia de direitos, poucas obrigações, se mete em tudo na sociedade brasileira, uma Constituição gigantesca, cheia de detalhe, ou seja, ela inviabiliza o país a cada dia. E essa história da função social da propriedade, ela foi inserida justamente para justificar, na época, né, uma maneira de você expropriar. A sorte é que
O doutor Flávio Teles de Menezes, à época representante da Sociedade Rural Brasileira na Constituição de 88, conseguiu inserir justamente o conceito de propriedade produtiva para dizer, não, pera um pouquinho. A função social da propriedade tem como limite justamente a propriedade que exerce a sua função. Como o Flávio colocou bem, a própria existência do direito de propriedade é condição sine qua non para o desenvolvimento de um país. Ou seja, se você relativiza o direito de propriedade, você começa a empobrecer o país. A Constituição de 88, para mim, tinha que ser completamente revogada. Ter uma constituinte nova, fazer uma nova Constituição, colocar essa Constituição de 88 de lado. O problema, e a gente fica muito preocupado com isso, é a frase que existe na política há muito tempo, né? O pessoal critica a determinadas legislaturas, aí a piada é, bom, você vai ver a próxima. Então você abrir para um novo grupo de constituintes, você não sabe que tipo de constituintes virão para fazer uma nova Constituição. Então o que já é péssimo, o que já é ruim, pode ficar ainda pior, né?